Olá, quarto ano. Hoje, dia 25 de março, quinta-feira, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Então, vocês vão pegar o livro, vocês, e hoje nós vamos fazer uma breve atualização, que é uma revisão também, para quem por algum motivo deixou de fazer as atividades, certo? Então, o primeiro conteúdo que nós estudamos foi o povo brasileiro, lá na página 6. Então, a gente viu que o nosso país tem uma forte miscigenação. Quando a gente fala em miscigenação, é o quê? Misturas de etnias, que são os grupos, né, de pessoas. As culturas, nós temos várias culturas no único país, temos vários povos também em um único país, né? E os três principais grupos que formaram o nosso país foram o indígena, o branco e o negro. Foram esses três grupos principais a formar a nossa população. Eles são a base da formação da população. Depois vieram os imigrantes, né, pessoas de outros países, e também foram se miscigenando aqui, certo? E vocês têm o conceito lá de etnia, está lá vermelhinho e tem. É, portanto, um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Nós também podemos dizer que o Brasil ele é um país multicultural, um país pluricultural, né? São muitas culturas num só lugar, certo? E muitas coisas que a gente faz, a gente herdou desse povo. E nós vamos ver, são coisas do nosso dia a dia que a gente faz, né? E a gente herdou desses povos. Coisa simples mesmo, mas tem uma certa influência desses povos nos nossos costumes, né? No nosso dia a dia. E aqui nós temos a representação da miscigenação, né? Essa mistura tão grande que tem em nosso país. O indígena, a gente já falou em história também, né? Que o indígena foram os primeiros habitantes do nosso país. Eles eram chamados de nativos. E eles receberam esse nome de índios porque os portugueses, quando saíram, né, que eles chegaram aqui no Brasil, eles pensaram que estavam nas Índias. Então, eles viram esses nativos e começaram a chamar de índios. Então, é o povo que realmente já estava aqui, né? O branco, ele era quem? O português ou o europeu, como também alguns livros trazem. E eles vieram de Portugal para o nosso país, chegaram aqui e exploraram muitas riquezas. E outra coisa também que eles fizeram foi a questão da escravidão. Eles colocavam as pessoas para trabalharem para eles, sem essas pessoas terem direito a nada. Certo? O negro, né, que a gente chama hoje em dia de afrodescendente, essas pessoas elas foram trazidas do continente africano de forma forçada para poderem trabalhar aqui no nosso país, né? Então, essas pessoas trabalharam nas lavouras, trabalharam na mineração. A mineração é a parte do ouro. Esses escravos, muitas vezes, eles iam, pegavam ouro nas encostas dos rios, e o mais absurdo é que eles não tinham direito a nada. Eles passavam horas trabalhando e direito que é bom, nada, nenhum tinha, certo? Eles viviam nas senzalas, que eram os locais desconfortáveis, escuros, certo? O amarelo são os orientais, que nós temos também a influência desse povo em nosso país, certo? Então, eles têm algumas características, os olhos são amendoados,
a pele é clara, o cabelo é liso. Então, são algumas dessas características. Que os filhos e os netos, né, desses povos são chamados de Nisei e Sansei, certo? Por isso que a gente diz que aqui no Brasil as pessoas elas são mestiças, porque são etnias misturadas. Se a gente disser assim, fulano, ele é descendente só de índio, ciclano, ele é descendente só de africano. Não, aqui no Brasil, nós somos todos miscigenados, né? Nós temos um pouco de cada coisa, de cada coisa. Então, a gente vai ver agora no decorrer, né, essa primeira parte do livro de vocês fala muito nessa questão da população, dos costumes, né? E lá na página 9, a gente tem assim, nossa herança cultural. Nós temos algumas palavras que quem começou a usar foram os indígenas, certo? Como, por exemplo, vocês têm lá no livro de vocês, na página 9, piranha, né, que é um peixe, também aquela presilhinha que as pessoas chamam, aquela presilhinha de cabelo, né? Peteca, jabuticaba, que é uma fruta, pitanga também, é uma fruta, né? Tem outros nomes também, ubiraci, tainã, maíra. Então, são palavras que eles utilizavam e que a gente utiliza até hoje no nosso dia a dia. Os indígenas, eles deixaram muitos costumes para a população, certo? Diferente do que muita gente pensa, né? Porque o pessoal, a gente vê o quê? Geralmente o índio, ele só é representado com penas ou com o corpo pintado. Hoje em dia, tem índios, inclusive, que têm acesso à internet, tem índios que usam roupas feito a nossa. Então, né? É um equívoco a gente dizer que o índio, ele vive só com penas, só com essas coisas. Eles tiveram, né, nos séculos, eles mudaram um pouco algumas coisas. Agora, claro, alguns conservam em seus rituais e tem, claro, algumas tribos que eles ainda fazem questão de andar dessa forma, né, de andar vestidos desde o princípio, né, desde como era no princípio, certo? E eles deixaram uma herança na nossa alimentação. Como, por exemplo, a mandioca, ó, que nós estamos vendo aqui na primeira imagem. A mandioca era o principal alimento indígena. Eles comiam essa mandioca normalmente como a gente come, né? Que a gente diz que come pura. Eles também faziam farinha com essa mandioca, certo? Então, eles deixaram essa herança para a gente plantar, para a gente poder comer a mandioca. Outra coisa que eles comiam, olha aqui, ó, o milho. E hoje em dia, quantas comidas de milho nós temos? Muitas. Então, tudo isso aí, herança deles. A batata doce, nós também herdamos o hábito de comer por conta desses indígenas, certo? Então, tudo isso aí nós herdamos deles, certo? Outra coisa, as plantas medicinais, né, as ervas medicinais que nós utilizamos para fazer chás, para fazer xaropes. Então, todo remédio que é feito natural, né, à base de ervas, isso tem uma certa herança cultural dos indígenas, certo? Já que lá nas tribos, eles eram o que eles tinham, né? Então, hoje, apesar de que hoje em dia a gente vai ao médico, os médicos passam mais remédios produzidos em laboratórios, mas existem, né, esses remédios naturais também. Outra coisa que nós herdamos dos indígenas, o hábito de dormir em redes, certo? Eles
faziam, né? As mulheres, elas eram responsáveis pela confecção das redes. Então, eles dormiam em redes. Tomar banho todos os dias, eles tomavam banho de rio. A gente não toma banho de rio todos os dias, mas eles tomavam esse banho de rio. Então, todos os dias, né? Claro que naquela época, né, não tinha a quantidade de coisas que nós temos hoje em dia. Nós temos shampoo, temos condicionador, sabonete, eles tomavam banho, né? Então, devemos agradecer a eles esse hábito. Dos africanos, nós também temos algumas heranças culturais, certo? Temos as religiões, né? Quem pratica religiões de matriz africana, algumas pessoas praticam essa religião. Temos também a capoeira. A capoeira é uma grande representação daqui do Nordeste. É a região onde tem o maior número de afrodescendentes aqui no nosso país. E a capoeira, ela mostra muito essa questão da herança africana, certo? Então, as pessoas se vestem com roupas brancas, simbolizam, né, uma luta. Alguns estudiosos dizem que a capoeira é dança, outros dizem que é uma luta, né? E eles utilizam alguns instrumentos para poder fazer essa roda de capoeira, né? Então, tem o berimbau, eles usam também os instrumentos, né, para os batuques. Aqui o berimbau, a gente vendo mais de perto aí, né? Que ali a gente viu na mão do rapaz, né? Nós também herdamos alguns alimentos dos africanos. Por exemplo, o caruru, a feijoada, a farofa, certo? O vatapá nós temos também. E outra coisa também que é interessante, o acarajé, que a gente vê muito no estado da Bahia, é herança desses povos, também dos africanos. O azeite de dendê, certo? O samba é quando você fala em música no Brasil, se você não falou em samba, você não se referiu ao Brasil. E isso acontece, não é? Porque os escravos, eles quando iam trabalhar, o barulho que a enxada produzia, então eles faziam os seus ritmos através disso aí. E o samba é a nossa marca, né? A nossa característica quando se fala de música, certo? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Dos portugueses, nós herdamos o hábito de comer com talheres, né? Outra coisa também que nós herdamos dos portugueses, o cristianismo. Antes deles chegarem aqui no nosso país, a gente não tinha religião. Os indígenas acreditavam em seres da natureza, né? Acreditavam que o sol ele era um deus, a lua era uma deusa, né? Então tudo da natureza tinha uma força. Era assim que eles acreditavam. Mas eles trouxeram a religião católica para o nosso país e a religião católica crê em Jesus Cristo. Então, foi aí que começou a questão do cristianismo. Foi aí que começou as pessoas, né, a acreditarem em Jesus. Então, depois foram surgindo outras religiões, certo? Outra coisa que eles trouxeram foram as festas juninas, né? Porque no mês de junho tem a dia de Santo Antônio, né? Tem a festa de São João, a festa de São Pedro. Como eles eram católicos, eles trouxeram essas festas para o nosso país. Eles também trouxeram o carnaval para cá, trouxeram a Páscoa, né? Porque a Páscoa é uma festa religiosa, uma festa do calendário cristão. Então, o São João sofreu algumas pequenas modificações, né? O Carnaval também, né, sofreu umas modificações aqui em nosso país, porque essas coisas elas vão, né, com o decorrer do tempo, mudando. Lá na página 12, a gente tem a migração. Então, a gente falou que tem algumas pessoas que saem do seu país, vão para o outro, e muitas dessas pessoas, elas não saem
porque elas querem, não. Elas saem porque muitas vezes existe algum problema muito sério naquele local. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem arrumar emprego nos locais onde vivem. Tem locais que as pessoas sofrem com a seca. Então, as pessoas, algumas delas não conseguem estudar naquele local, então elas saem em busca de um outro local, né? De um local melhor, onde ela possa ter melhores condições de vida, certo? E na página 12, vocês têm aí, né, uma cena que a gente não pode fazer isso nem tão cedo, né? Tem um monte de gente aí, né? Mas isso é a representação da população. E quando a gente fala de população, a gente está se referindo ao conjunto de pessoas de determinado local. As cidades, que são os municípios, têm a sua população, os estados têm a sua população, o nosso país, né, tem a nossa população também. Nós temos uma grande população e essa população ela é contada através do censo. As pessoas lá, os trabalhadores do IBGE, eles vão nas casas, fazem uma pesquisa, agora está diferente, né, por conta da pandemia, alguns eles ligam para as pessoas, então eles perguntam quantas pessoas moram naquela casa, quem é do sexo feminino, quem é do sexo masculino, e assim eles conseguem saber, né, ter uma ideia assim, de quantas pessoas existem nos locais e no Brasil ao todo, né? Outra coisa também, na página 13, vocês têm a definição, ó, tem aqui. Entenda que muitas pessoas confundem migrantes, pessoas que se mudam de um lugar para o outro. Emigrantes, pessoas que saem do seu local de origem para morar em outro local, em outro lugar, né? Imigrantes, pessoas que moram em um lugar que não são da sua origem. Então, as pessoas ainda confundem muito essas três palavras. Né? E está aqui, né, a representação da população. Os municípios, quando a gente fala em município, é a mesma coisa que cidade, certo? Então, aqui está a representação dos municípios, né, das cidades daqui de Pernambuco. A gente, quando vê o mapa do Brasil, vê Pernambuco, a gente acha que Pernambuco é pequeno. Mas não é não. Pernambuco é um estado que tem muitas cidades. Não é? E atualmente no nosso país nós temos 5.570 municípios. Certo? Então não temos pouquinhas cidades assim. Aí você diz, mas o Brasil só tem 26 estados e um Distrito Federal. Só que o nosso país ele é dividido em regiões. Essas regiões são divididas em partes menores, que são os estados. Os estados são divididos em partes menores, que são as cidades, né, os municípios. E os municípios são divididos em partes ainda menores, que são os bairros, certo? Uma das coisas que fazem as pessoas se mudar são os desastres ambientais. Né? Então, os problemas ambientais fazem com que as pessoas saiam de um local para o outro para ver se tem uma condição de vida melhor. Olha aí, outro problema, né? O desmatamento. Pessoas que moram próximas às florestas, quando tem muito desmatamento, elas sofrem, porque as árvores elas nos oferecem, né, o oxigênio. E se a gente sai desses locais, se a gente fica perto desses locais e estão tirando todas as árvores, o que é que vai sobrar para a gente, né? As queimadas, né, pessoas que moram perto das queimadas também sofrem por quê? Principalmente quem tem problema respiratório, porque a quantidade de fumaça, essa fumaça ela se espalha mesmo por todos os lugares. As guerras, muitas pessoas saem do seu país para outro por conta, infelizmente, de alguns países que vivem em guerra e não é uma vez perdida, é constante.
Busca de empregos, né? Muitas pessoas querem procurar emprego, ter uma oportunidade para trabalhar e muitas vezes o local que elas vivem não oferece. A seca, quantas pessoas já saíram daqui do Nordeste, principalmente daquela área ali do sertão nordestino, para outros locais por conta da seca. Essas pessoas, para poder conseguirem um balde de água, elas andam bastante e essa água elas têm que usar para tudo, porque é a única água que elas têm disponível. Que a gente chama de êxodo rural, quando as pessoas saem da área rural, da parte do campo, e vão tentar uma vida melhor na cidade, certo? A questão da organização política, a gente viu lá na página 16, e a gente falou sobre os três poderes. Quais são esses três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. E cada poder desse tem uma função, certo? Nós temos em nosso país a Constituição. A Constituição é o quê? É o conjunto de leis que regem o país. Então, cada país tem a sua Constituição. Aqui no Brasil, nós temos a nossa Constituição. Se a gente for para outro país, terá outra Constituição, então tem lá as leis podem ser diferentes de um país para o outro, né? Mas isso é como se fosse para colocar a ordem no nosso país, certo? E o nosso sistema é o presidencialismo. O presidencialismo é o quê? É quando o presidente, ele é quem exerce o poder no país. Então, nesse sistema, a gente, a cada 4 anos, pode escolher o presidente. Esse presidente, ele pode ser reeleito. Então, ele pode passar, no máximo, 8 anos no poder. Certo? E aqui não estou fazendo ideologia política, tá? Estou botando a foto dele aí, porque é o presidente que está atualmente em nosso país, tá certo? Então, nós temos o poder legislativo. Vocês encontram lá no quadrinho verde, no quadrinho azul, perdão, da página 16. Né? Então, esse sistema, ele elabora, tem assim, para elaborar as leis, nosso sistema conta com o poder legislativo. Deles fazem parte os senadores, deputados federais, deputados estaduais e os vereadores. Então, o legislativo cria essas leis, elabora essas leis. O poder judiciário, vocês encontram no primeiro retângulo amarelinho, logo embaixo do que a gente viu agora. Né? Esse poder judiciário, ele observa se realmente essas leis estão sendo cumpridas, né? Se elas estão realmente sendo exercidas. Porque a gente sabe que tem muitas leis que, infelizmente, né? Executivo, né? Responsável pelo cumprimento das leis. Então, quem é que faz parte? O presidente, governador, prefeito, certo? Então, lembrando que isso aí foram conteúdos que a gente já viu durante as aulas. Nós estamos apenas revisando. Né? A Assembleia Legislativa, os deputados se reúnem nessas assembleias. Essa daqui é a de Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, eles se reúnem, né, para poder tomar as decisões. Certo? A Câmara Legislativa é chamada de Casa dos Vereadores. Certo? Então, a gente vai atualizar, quem não fez a página 8. Primeiro tem assim, o que significa etnia? Então, o quê? Grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais, certo?
Segundo quesito, quais são as características físicas que permitem o agrupamento das pessoas formando grupos étnicos? Pode ser a cor da pele, forma dos olhos, tipo de cabelo, tipo físico, certo? Terceiro, explique o que é miscigenação. Quando a gente fala em miscigenação, é o quê? Mistura de tipos físicos e costumes diferentes. Lembrando, na hora da correção, vocês devem pausar o vídeo. Deve sair uma atualização. Quem estava na sala de aula fez. Só que quem pegou o livro depois, a oportunidade de fazer agora, certo? Então, ó, vocês podem pausar. Quarto, quais foram os primeiros formadores do povo brasileiro? As três etnias que foram a base foram quem? O indígena, o branco e o negro. Indígena, branco e negro, certo? Então, o quinto tem assim. Dê o nome para o cruzamento de negro com indígena é o capuz. Branco com indígena, mameluco ou caboclo. Negro com branco, o afrodescendente, certo? Sexto, responda de acordo com a etnia amarela. Quais são as características físicas mais destacadas desse povo? São o quê? Olhos amendoados, cabelos lisos e pele clara, né? São os que mais se destacam nas pessoas que são orientais, nas pessoas que são chamadas de amarelas, certo? Letra B. Qual é o significado de Sansei e Sei? São o quê? Neto e filho de japoneses que moram no Brasil há muitos anos e se casaram com brasileiros ou brasileiras, certo? Lembrando, vocês vão pausando o vídeo, tá? Para poder ir fazendo. Página 10, vocês vão passar agora para a página 10, a gente tem assim. Siga os costumes que herdamos dos nossos grupos formadores. Os indígenas. Nós herdamos instrumentos musicais como o maracá, o hábito de dormir em redes, o hábito de comer vegetais como o milho, a batata doce e a mandioca, né? Essas são sugestões. Você também pode colocar tomar banho todos os dias, certo? Então, na página 10 ainda continuando, dos brancos, nós herdamos a nossa língua, né, que é a língua portuguesa,
e a religião do cristianismo. Você pode colocar o cristianismo, certo? Letra C, dos negros, nós herdamos a música de batuque, que deu origem ao samba, e comidas como a feijoada, a farofa, o vatapá e o caruru, certo? Lembrando, vocês vão pausando para poder continuar, certo? Na página 11, tem assim: escolha diversas fotos de pessoas em revistas ou jornais e tente identificar os grupos formadores através dos traços característicos da pessoa. Depois escreva a resposta para cada uma das perguntas a seguir, leve as fotos para a sala de aula e comente suas respostas com seu professor e seus colegas. Quem estava na aula presencial nós fizemos, né? Então, letra A. Para a maioria das pessoas é fácil identificar os grupos formadores? Não, né? Pois a miscigenação no Brasil é muito grande. Então, é difícil a gente identificar realmente, né, qual foi o principal grupo formador daquela pessoa. Né? Letra B. Você acha que existe um grupo formador principal? Por quê? Não. No Brasil não existe um grupo principal de pessoas, não. Né? Todo grupo tem o seu valor, tem a sua contribuição para a formação da população brasileira. Certo? Letra C. Observe sua família. Você consegue identificar quais são os grupos formadores que a constituíram? Em todas as famílias brasileiras há miscigenação. Tem pessoas que não aceitam, mas todas as famílias são miscigenadas. Nós herdamos características, né, tipos físicos desses três povos, certo? Do indígena, do negro e do branco, certo? Letra D. Você já presenciou alguma atitude preconceituosa? Descreva e expresse sua opinião. Então, essa letra D é pessoal, certo? Então, você vai contar como foi, se você já presenciou, você vai contar como foi essa situação e você vai dizer o que você achou dessa situação, certo? E hoje a gente fica por aqui, tá certo? Na próxima aula nós daremos continuidade aos conteúdos também e atualizaremos mais alguma coisa que tenha faltado, certo? Então, ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.